Seu Raimundo vivia só. A mulher havia partido há mais de 10 anos, e os filhos espalhados pelo mundo raramente mandavam notícia. Mas ele não estava completamente sozinho. Tinha Lampião, um cachorro caramelo de orelhas caídas e olhar de gente. Juntos, enfrentavam a seca, o calor e o silêncio. Todas as manhãs o velho colocava o chapéu de palha, ajeitava o cajado e dizia: "Vamos embora, meu amigo. O sertão não espera." E Lampião seguia, fiel, abanando o rabo, farejando a terra rachada. A paisagem era sempre a mesma: chão estalado, vento fino e sol queimando o mundo. Mas Raimundo via beleza onde os outros só viam desespero. Ele dizia que o sertão é professor, ensina quem tem paciência de escutar. E foi ali, entre o canto distante dos bacuraus e o silêncio das pedras, que Lampião se tornou mais que um cão. Virou amigo, filho, sombra e confidente. Uma tarde, enquanto buscava lenha perto do riacho seco, Lampião começou a latir sem parar. Raimundo correu e viu, entre as pedras, um fio de água escorrendo, coisa rara por ali. Ele ajoelhou, passou a mão enrugada na água e sorriu. "Olha só, Lampião, o sertão ainda respira." Era pouca coisa, mas para os dois era o som da esperança pingando no chão. Naquela noite, o velho e o cachorro dormiram ao relento. O vento era manso e o céu, um mar de estrelas. Raimundo falava com a lua como quem fala com um amigo antigo. "Sabe, minha véia, esse cachorro é tudo que eu tenho. Quando ele late, parece que tua voz vem junto no eco." Lampião deitou a cabeça sobre o peito do dono e o velho adormeceu ouvindo o coração do bicho batendo no compasso do seu. Dias depois, um padre viajante passou por ali. Sentou-se com Raimundo à sombra de um juazeiro e comeu farinha com rapadura. Ao ver Lampião, sorriu e disse: "Esse aí tem alma boa. Às vezes Deus bota anjos de 4 patas na vida da gente." Raimundo riu, sem imaginar quanta verdade havia naquela frase. O tempo foi passando e Lampião começou a enfraquecer. Comia pouco, dormia demais. Raimundo, aflito, buscava remédio caseiro, fazia orações, cantava baixinho para ele: "Aguenta, meu amigo. A seca passa e nós ainda vamos ver o verde brotar." Mas o cão apenas abanava o rabo, cansado, os olhos dizendo o que a boca humana não tinha coragem de admitir. Numa madrugada de lua minguante, Raimundo foi até o terreiro e se ajoelhou. Fez uma promessa em voz baixa: "Meu Deus, se for para levar ele, me leve junto. Eu sem esse bicho não sei mais caminhar." O vento soprou e uma estrela cadente riscou o céu. Ele tomou aquilo como resposta. Ao amanhecer, o terreiro estava quieto demais. Lampião jazia deitado, sereno, como se dormisse. Raimundo sentou-se ao lado, passou a mão no pelo e chorou sem som. Enterrou o cão debaixo do juazeiro, com o chapéu no peito e a alma vazia. Nos dias seguintes, Raimundo andava como sombra. Não falava, não comia, só olhava para o horizonte. Mas o que ninguém sabia é que às noites ele ouvia passos leves ao redor da casa. O som era igual ao de Lampião correndo, e o vento trazia um latido distante, doce, quase humano. Certa noite, Raimundo foi até o antigo riacho. Lá, onde antes o cão havia achado o fio d'água, uma claridade estranha brotava do chão. No reflexo daquela luz, ele viu a silhueta de Lampião, com o rabo abanando e os olhos brilhando como 2 estrelas. "Tá vivo, é?" perguntou o velho, sorrindo entre lágrimas. A imagem balançou o rabo uma última vez e desapareceu. Raimundo voltou para casa, o coração apertado e ao mesmo tempo cheio de paz. Desde então, ele começou a notar outras pequenas coisas. Na manhã seguinte, quando varria o terreiro, achou pequenas pegadas que não eram suas nem do cachorro. Elas brilhavam suavemente à luz do sol. Cada passo parecia guiá-lo em direção ao mato, para o riacho seco, que agora tinha mais água do que antes. Raimundo começou a seguir aquelas pegadas, e Lampião, ou o que restara de sua presença, parecia estar ao seu lado, guiando-o, sempre em silêncio. Ele sentiu que algo maior estava acontecendo. O vento soprava mais forte naquela tarde, trazendo consigo um aroma doce, de terra molhada e flor de mandacaru. E então, Raimundo ouviu um sussurro. "Não temas, velho amigo. Nem eu nem ele estamos tão longe quanto pensas."
Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém. Só o vento e as pegadas luminosas no chão. Raimundo percebeu que Lampião não era apenas um cachorro, mas talvez um mensageiro, ou um anjo disfarçado, que permanecia para lhe ensinar que a vida, mesmo no sertão seco, sempre guarda milagres escondidos. Ele decidiu, então, caminhar pelo sertão todos os dias, seguindo o rastro que o vento e a luz deixavam para ele. Cada manhã era uma promessa de descoberta. Cada passo trazia memórias, esperanças e, sobretudo, uma sensação de companhia que transcendia o humano e o terreno. Raimundo seguiu as pegadas luminosas pelo mato, sentindo a terra macia sob os pés e o cheiro fresco de água e flores que brotavam por onde passava. Cada passo parecia guiá-lo não apenas pelo sertão, mas por memórias esquecidas e cantos antigos de sua própria vida. Lampião, ou aquilo que restava dele, surgia às vezes como um vulto, às vezes como um latido distante, sempre indicando o caminho. O velho sentia que não estava sozinho, mesmo quando o vento silenciava e o mundo parecia dormir. Ao chegar a uma pequena clareira, Raimundo encontrou algo inesperado, um buraco de água cristalina, profundo e sereno, que refletia o céu como um espelho. No centro, pequenas flores brancas flutuavam, como se estivessem dançando. Ele se ajoelhou, tocou a água e percebeu que ela tinha uma energia leve, quente e quase humana, capaz de aliviar o cansaço, a sede e até o peso da solidão. "Lampião, é aqui?" murmurou. O vento trouxe um miado suave, quase um ronronar que parecia responder: "Sim, aqui é parte do que deixei para ti." Raimundo passou horas naquele lugar, bebendo da água, sentindo o coração se encher de força e esperança. Ele começou a perceber que cada detalhe do sertão tinha vida, que cada pedra, cada árvore, cada fio de água carregava algo de sagrado. Nas semanas seguintes, Raimundo começou a reparar em pequenos milagres. As sementes que jogava no chão seco germinavam imediatamente. O gado do vizinho, doente há meses, se recuperava depois de beber da água da clareira. E sempre que ele olhava para o céu, via um vulto caramelo se movendo entre as nuvens, guiando-o, lembrando-o de que Lampião nunca o abandonara de verdade. Mas havia algo mais, algo que Raimundo ainda não compreendia. Certa manhã, quando o sol mal havia surgido, ele encontrou uma pequena trilha de flores brancas que não existia no dia anterior. Seguiu-as e chegou a uma caverna escondida entre pedras vermelhas. A entrada era baixa, coberta por trepadeiras, e um perfume doce vinha de dentro. Ao entrar, percebeu que a caverna não era apenas pedra. Havia desenhos nas paredes feitos com pó branco e terra vermelha, mostrando animais, pessoas e um cachorro de olhos brilhantes guiando todos os caminhos. Raimundo sentiu o coração acelerar. "Lampião, isso é teu rastro?" perguntou em voz baixa. Um vento suave percorreu a caverna e pela primeira vez ele ouviu uma voz clara, serena, quase humana. "Velho amigo, este lugar guarda o segredo de tudo o que eu trouxe para ti. Cuida bem do que plantares aqui." Raimundo percebeu naquele instante que não se tratava apenas de água, flores ou milagres físicos. Era uma missão, um legado deixado pelo cão angelical. Ele agora tinha uma responsabilidade maior: proteger aquele pedaço do sertão, compartilhar esperança e manter vivo o amor e a fé que Lampião havia trazido. Raimundo passou os dias seguintes preparando o terreno ao redor da caverna e do riacho. Cada flor que plantava, cada semente que espalhava, parecia brotar com mais vida do que ele jamais imaginara. Até o solo ressecado, antes duro e rachado, agora cedia com facilidade, como se o sertão inteiro respirasse novamente. Os vizinhos começaram a notar mudanças. O milho, que não crescia há anos, agora se erguia verde e forte. O gado, que parecia condenado, se recuperava, bebendo da água cristalina, e até o vento parecia soprar de maneira diferente, carregando um perfume doce que ninguém conseguia identificar. Um dia, uma mulher velha, conhecida por ser curiosa, apareceu na porteira. "Seu Raimundo, ouvi dizer que a água daqui tem poder. Será verdade?" perguntou com desconfiança e esperança nos olhos. O velho sorriu, olhando para o riacho e depois para as pequenas flores que brotavam ao redor. "Não é só a água, minha filha. É a fé que a gente planta junto. Tudo aqui tem vida até o silêncio. Se tu vier com o coração aberto,
talvez sinta também. A mulher hesitou, mas se aproximou e tocou a água. Seus olhos se encheram de lágrimas. Um calor leve subiu pelo corpo dela, e ela sentiu uma paz que há muito não conhecia. Raimundo sabia que Lampião estava ali, de alguma forma, guiando aqueles momentos. Ele sentia a presença do amigo a cada passo, cada sopro de vento e cada florescer inesperado. O cachorro angelical havia transformado não apenas a vida dele, mas a de todos ao redor. Com o passar das semanas, mais pessoas começaram a aparecer. Crianças corriam pelo terreiro, rindo, enquanto os adultos se ajoelhavam junto ao riacho, tocando a água e murmurando preces silenciosas. Raimundo ensinava cada um a respeitar o lugar, a cuidar das flores e da terra, e a acreditar nos pequenos milagres que aconteciam todos os dias. Mas Raimundo sentia que havia algo maior por vir. Às vezes, ao amanhecer, via o vulto de Lampião entre as árvores olhando para ele, como se o lembrasse de que aquela missão ainda não estava completa. Uma tarde, enquanto caminhava pelo vale, Raimundo encontrou um grupo de animais silvestres que jamais tinha visto tão próximos. Veados, aves coloridas e até pequenos raposas se aproximavam sem medo. Parecia que toda a vida do sertão estava se alinhando, guiada por uma força invisível, que ele só podia reconhecer como Lampião. O velho entendeu então. Não se tratava apenas de milagres físicos. O cão angelical havia ensinado a ele o segredo do sertão, de como o amor, a paciência e o cuidado com a terra e seus habitantes podiam criar uma harmonia quase mágica. Raimundo passou a marcar rotinas com as pessoas que chegavam, mostrando onde plantar, como proteger as nascentes e como ouvirem o vento e o canto dos pássaros para descobrir sinais de fertilidade e vida. E todas as noites, antes de dormir, ele sentava à beira da caverna e sussurrava: "Lampião, amigo, tu me ensinou o que ninguém mais poderia. Eu sei que ainda temos muito a fazer juntos." O vento respondia com um miado leve e distante, quase um ronronar, que percorria a clareira inteira, espalhando perfume de flores e água fresca. Certa manhã, enquanto caminhava pelo vale, Raimundo encontrou uma clareira que nunca havia visto antes. O chão estava coberto por pequenas flores brancas que brilhavam levemente sob o sol, e no centro havia um círculo de pedras antigas, arrumadas como se formassem um altar. Lampião apareceu ao seu lado, mas dessa vez seu corpo parecia mais leve, quase translúcido, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que Raimundo jamais tinha visto. De repente, uma voz suave ecoou pelo lugar, não humana, mas clara e calma. "Raimundo, amigo fiel, chegou a hora de conhecer a verdade sobre quem sou e o que vim fazer." O velho sentiu um arrepio percorrer o corpo, mas não de medo, de reverência. Lampião se sentou no centro do círculo e Raimundo percebeu que as flores se curvavam em sua direção como se reconhecessem algo sagrado. "Eu sou um anjo enviado para proteger este sertão e guiar aqueles que têm o coração puro", continuou a voz. "Vim até ti, porque tua solidão e teu amor pela terra eram uma ponte. Tu serás meu guardião, Raimundo. Cada semente que plantar, cada animal que proteger, cada alma que tocar, será parte da missão que deixo contigo." Raimundo se ajoelhou, segurando as mãos enrugadas e olhando o cão angelical nos olhos. "Mas, Lampião, como posso eu sozinho fazer tudo isso?" perguntou emocionado. O vento respondeu soprando mais forte, levantando as pétalas das flores e formando pequenos redemoinhos de luz. "Não estarás sozinho. Eu estarei sempre ao teu lado, invisível aos olhos dos outros. E aqueles que vierem até ti com fé e coragem serão ajudantes na missão. Tu tens um coração grande, Raimundo, e isso é suficiente." Naquele instante, Raimundo compreendeu que tudo o que havia acontecido, a água voltando a correr, as flores renascendo, o gado se recuperando, não era coincidência. Era Lampião trabalhando através dele, ensinando-o a harmonizar o sertão, a vida e a fé. A partir daquele dia, Raimundo começou a perceber sinais sutis, mas poderosos. Quando uma criança chorava na vila próxima, Lampião corria para o lugar onde ela estava, guiando Raimundo. Quando as sementes pareciam não germinar, o velho seguia as pegadas luminosas do cão angelical até o solo certo. Quando a seca ameaçava, Raimundo sentia a presença de Lampião soprando sobre o vale,
e a água surgia nos lugares mais inesperados. E Raimundo, agora guardião do sertão, entendeu que seu papel ia além de cuidar da terra e dos animais. Ele se tornava um guia espiritual, alguém que mostrava que milagres podem acontecer quando o coração está aberto e o amor é verdadeiro. As noites começaram a se tornar ainda mais especiais. Raimundo sentava-se à beira do círculo de pedras, olhava para o céu e via Lampião correndo entre as estrelas, às vezes apenas um vulto, às vezes tão claro que parecia pronto para falar novamente. O velho sentia uma paz profunda, mas também uma alegria silenciosa. O sertão nunca mais seria o mesmo, e ele sabia que estava no centro de algo maior do que ele próprio, algo que ligava céu, terra, amor e fé de forma indissolúvel. Os dias se seguiram com uma rotina sagrada. Raimundo acordava antes do sol, o chapéu na cabeça e o cajado firme na mão, e Lampião sempre a seu lado, farejando o caminho e abanando o rabo como se dissesse: "Vamos, velho amigo, o dia nos espera." Eles caminhavam pelo vale, pelas pedras e pelos pequenos riachos, verificando a saúde da terra e dos animais. Raimundo falava com Lampião como se falasse com um filho. "Olha só, Lampião, o milho cresceu. A vida encontra um jeito, mesmo aqui." O cão atento parava de vez em quando, farejava a terra e latia baixo, como se confirmasse que tudo estava certo. Às vezes, a água de uma nascente brotava sozinha, fresca e cristalina, e Raimundo sorria, percebendo que Lampião, ou a força que habitava nele, tinha guiado a energia do lugar. Certa manhã, enquanto seguiam por um caminho estreito entre duas pedras vermelhas, Raimundo encontrou uma pequena raposa presa em uma armadilha deixada por caçadores. Sem hesitar, ele a libertou, e Lampião ficou ao lado, abanando o rabo e farejando com curiosidade. A raposa se afastou devagar, mas antes de desaparecer, olhou para os dois como se entendesse a gratidão e a bondade que o cercava. "Viu, Lampião? Todo ser vivo merece cuidado, até o menor pode ensinar algo." O velho percebia que cada dia trazia uma nova lição, e Lampião era o guia silencioso de tudo. Às vezes, quando Raimundo estava cansado ou com dor, o cão se deitava ao seu lado, encostando a cabeça nas pernas do dono, transmitindo força e conforto que palavras não podiam explicar. Nas tardes de calor, Raimundo sentava à sombra do juazeiro e contava histórias para Lampião, lembrando de sua mulher e dos filhos que já não viam o sertão há anos. E o cão ouvia atentamente, como se entendesse cada palavra, cada saudade e cada riso contido do velho. Uma vez, durante uma tempestade súbita, a água de uma nascente aumentou rapidamente e ameaçou levar parte do pequeno plantio que Raimundo cuidava. Lampião correu entre as plantas, latindo, guiando o velho para proteger o que podia. Raimundo percebeu que o cão não era apenas um guardião espiritual, mas uma extensão da própria sabedoria e do instinto da terra. À noite, quando o céu se cobria de estrelas, Raimundo deitava-se no terreiro com Lampião ao lado, e juntos olhavam para o horizonte. Ele sentia o coração leve, mas cheio de atenção. Sabia que cada sopro de vento, cada farfalhar de folhas e cada brilho de estrela carregava uma mensagem que só ele e Lampião compreendiam. E assim se passavam os dias e as noites. Um velho e seu cachorro, caminhando lado a lado pelo sertão, cuidando da vida e espalhando pequenas bênçãos invisíveis, guiados por uma força que transcendia o mundo humano e terrestre. Numa manhã dourada pelo sol do sertão, Raimundo acordou sentindo algo diferente no ar. Lampião já estava à porta, inquieto, farejando o vento com atenção. O velho percebeu que havia uma energia nova no vale. Seguindo o cão, eles caminharam até um trecho de terra que Raimundo nunca havia explorado. Ali, encontraram um filhote de cabrito preso entre pedras. Sem pensar duas vezes, Raimundo se abaixou e o soltou. Lampião, animado, correu ao redor do filhote, abanando o rabo e farejando para garantir que ele estava seguro. Viu, Lampião? Ajudar é nosso ofício, não importa quão pequeno seja o ser. Enquanto Raimundo conduzia o cabrito de volta ao campo, percebeu que o vento trazia sons de água. Seguindo o barulho, chegaram a uma nascente escondida que jamais haviam notado antes. A água brotava clara e abundante,
e Raimundo sorriu com a certeza de que Lampião tinha guiado seus passos até aquele lugar. Nos dias seguintes, Raimundo começou a perceber que o cão angelical tinha um dom especial de guiar os animais e até as pessoas perdidas. Um dia, um homem da vila próxima chegou procurando ajuda. Havia perdido o gado em uma área de mata densa. Raimundo e Lampião seguiram juntos, e o cão corria à frente, farejando e latindo suavemente, indicando o caminho. Com paciência, conseguiram reunir os animais e conduzi-los de volta, sem nenhum arranhão ou ferimento. Lampião, tu não és só um cachorro, tu és guardião de vidas, meu amigo, disse Raimundo, acariciando o pelo do cão, que abanou o rabo como se entendesse cada palavra. As noites continuavam mágicas. Raimundo sentava-se à beira da caverna e contava histórias da infância e da vida no sertão para Lampião. Às vezes, o vento respondia, soprando folhas e pétalas sobre eles, como se o sertão inteiro estivesse escutando. Raimundo sentia que cada sopro, cada ruído, cada brilho no céu estava conectado ao seu cão. Certa tarde, durante a seca que ameaçava voltar, Raimundo viu Lampião farejando o chão com intensidade. Seguindo o cão, encontrou um pequeno poço antigo, esquecido pelo tempo, mas ainda cheio de água. Raimundo não acreditou na sorte. A água era suficiente para irrigar o plantio e saciar os animais da região. Meu amigo, tu me ensinas que a vida se esconde nos lugares mais inesperados. Tu és o farol do sertão. E assim, dia após dia, Raimundo e Lampião caminhavam pelo sertão. A dupla se tornou uma presença conhecida e respeitada. Os vizinhos os observavam com admiração, não apenas pelo carinho entre homem e cão, mas pelo que parecia uma conexão mágica com a terra e a vida ao redor. Lampião corria entre os campos, farejava nascentes, guiava animais, e quando Raimundo descansava, ficava ao lado dele, transmitindo calma e energia. O velho sabia que aquele vínculo era mais do que amizade. Era uma missão divina, um fio invisível que conectava o céu, o sertão e os corações humanos. Certa manhã, Raimundo e Lampião caminhavam pelo vale quando perceberam uma fumaça fina ao longe, subindo entre os mandacaros. Curioso e preocupado, Raimundo acelerou o passo. Lampião correndo à frente, farejando com atenção. Ao se aproximarem, encontraram uma pequena cabana de madeira em chamas. Uma mulher e seus 2 filhos estavam presos dentro, desesperados. Raimundo não hesitou. Com força e coragem, entrou na cabana, carregando o bebê nos braços, enquanto Lampião guiava o caminho, latindo e farejando cada obstáculo. A fumaça queimava os olhos, mas Raimundo sentia uma presença protetora ao lado, como se Lampião ampliasse a percepção dele, mostrando onde pisar e o que segurar. Ele conseguiu tirar todos com segurança, e a mulher, ainda ofegante, olhou para o velho e disse: "Como vocês apareceram tão rápido?" Raimundo apenas sorriu, acariciando Lampião. Aqui no sertão, quem tem um bom amigo e coração aberto sempre encontra caminho. Depois daquele dia, a fama de Raimundo e Lampião começou a se espalhar pela região. Mas o velho nunca se vangloriou. Para ele, cada ato de cuidado e proteção era uma extensão de Lampião, que parecia entender melhor que ninguém o ritmo do sertão e a necessidade de cuidar da vida. Em outra manhã, enquanto caminhavam perto do riacho, Raimundo percebeu que Lampião parara subitamente, farejando o vento com intensidade. Seguindo o cão, ele encontrou um cavalo selvagem preso em uma cerca antiga, assustado e machucado. Com paciência e cuidado, Raimundo acalmou o animal, cortou os arames que o prendiam e Lampião ficou ao lado, vigiando, latindo baixinho sempre que o cavalo se movia com medo. Tu me ensinas a ter paciência, Lampião. A vida exige calma mesmo quando tudo parece desabar. Nas noites de lua cheia, Raimundo sentava-se ao lado do juazeiro com Lampião deitado a seus pés e observava o céu. As estrelas pareciam brilhar mais forte nos dias em que cuidava da terra ou ajudava alguém. Às vezes, o cão desaparecia por instantes, como se corresse entre mundos, mas sempre voltava, abanando o rabo e mostrando que nunca deixaria o velho sozinho. Certa tarde, uma tempestade repentina ameaçou alagar o campo. Raimundo e Lampião correram para proteger os animais e as plantações. Enquanto a chuva caía forte, Lampião guiava Raimundo pelos caminhos mais seguros,
e o velho percebia que cada movimento do cão parecia planejado por algo maior. Quando a tempestade passou, o sol voltou a brilhar e o campo parecia mais fértil do que antes. E assim, dia após dia, Raimundo e Lampião continuavam sua rotina, cuidando da terra, protegendo animais e ajudando quem precisasse. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Raimundo sentia que Lampião estava lhe ensinando a compreender os mistérios do sertão, a ouvir os sinais da natureza e a sentir a vida em cada detalhe, o cheiro da terra, o barulho do vento, o canto das aves e até o movimento silencioso das pedras. O velho sabia que enquanto estivesse ao lado de Lampião, não apenas a terra seria protegida, mas a própria essência do sertão permaneceria viva, cheia de força, amor e milagres pequenos e invisíveis para quem não sabe olhar. Certa manhã, Raimundo sentiu uma brisa diferente enquanto caminhava pelo vale. Lampião à frente farejava com atenção redobrada, como se percebesse algo que o velho não via. Seguindo o cão, chegaram a uma pequena depressão no solo, onde uma nascente parecia brotar milagrosamente entre pedras secas. A água era cristalina e formava pequenas poças que refletiam o céu como espelhos. "Me trouxeste aqui de novo, não foi, Lampião?" disse Raimundo, ajoelhando-se para beber. O cão latiu baixo, abanando o rabo, e ficou sentado observando o velho. Raimundo percebeu que cada gesto de Lampião parecia guiar suas ações para preservar e proteger a vida. Dias depois, uma família de viajantes chegou ao vale. Estavam cansados, desidratados e com fome. Raimundo os acolheu, oferecendo água da nascente e comida que havia colhido do pequeno terreno que cultivava. Lampião correu ao redor, farejando cada passo da família, protegendo-os do que pudesse ameaçar. "Eu, Raimundo, nunca vimos água tão boa, e esse cachorro, ele parece sentir tudo", disse a mãe, emocionada. O velho apenas sorriu acariciando Lampião. "Não é só ele. É a vida que ensina a gente. O cão só mostra o caminho." Certa tarde, enquanto caminhavam próximos a um campo de mandacaros, Lampião parou abruptamente e começou a latir em direção a um buraco no chão. Raimundo se aproximou e encontrou uma família de tatuzinhos assustados, que haviam caído e não conseguiam sair. Com cuidado ele os libertou, colocando-os de volta na terra firme. Lampião abanava o rabo, satisfeito, como se cada pequena vida resgatada fosse uma vitória compartilhada. As noites continuavam mágicas. Raimundo sentava-se à beira da caverna, com Lampião deitado ao seu lado, olhando para o céu. Às vezes, o cão desaparecia por instantes, retornando com os olhos brilhando, como se tivesse corrido entre o céu e a terra. Raimundo começou a perceber sinais sutis. Flores que surgiam no lugar certo, água que brotava onde antes havia só pedra seca e animais que vinham buscar proteção junto deles. Em uma manhã especialmente quente, Raimundo percebeu que Lampião estava mais inquieto do que o normal. Seguindo o cão, ele encontrou uma raposa ferida perto da borda de um penhasco. Raimundo correu para ajudá-la, com Lampião ao lado, mantendo a raposa calma. Depois de tratá-la, a raposa olhou para Raimundo e Lampião e desapareceu na mata. Mas o velho sentiu algo em seu coração. O cão parecia comunicar que a vida precisava ser cuidada, sempre, com atenção e amor. Com o tempo, Raimundo percebeu que a missão deles era maior do que ele imaginava. Proteger o sertão, preservar a vida e ensinar as pessoas a ouvir a natureza. Cada passo, cada gesto de Lampião, cada latido ou movimento parecia carregar um propósito divino. E assim, Raimundo e Lampião continuavam dia após dia, caminhando juntos pelo sertão, vivendo aventuras, protegendo a vida e espalhando esperança, enquanto o mundo ao redor parecia sintonizar-se com a magia silenciosa do velho e seu cão. Se você quiser, posso continuar mostrando novos milagres e desafios maiores, como animais perdidos em situações críticas, tempestades repentinas, encontros com pessoas que precisam de ajuda urgente e até sinais de que Lampião realmente é um anjo. Com o passar dos anos, Raimundo e Lampião continuaram a percorrer o sertão, cuidando da terra, dos animais e das pessoas que surgiam em seu caminho. Cada ação, cada gesto de bondade e proteção
parecia criar uma corrente invisível de vida e esperança que se espalhava pelos campos secos e pelas vilas vizinhas. Certa noite, sob o céu cheio de estrelas, Raimundo sentou-se à sombra do juazeiro, com Lampião deitado ao seu lado. Olhando para o cão, percebeu algo que nunca havia notado antes. Os olhos de Lampião brilhavam como pequenas chamas, cheias de uma luz que vinha de outro mundo. Uma voz suave, clara e serena ecoou no vento. Raimundo, amigo fiel, tudo o que fizemos juntos não foi por acaso. Eu não sou apenas um cão. Sou um anjo enviado para guiar-te, para ensinar-te a cuidar do sertão e de todos os que nele vivem. A tua fé e o teu coração tornaram possível o impossível. O velho sentiu uma paz profunda inundar sua alma. Lampião, como se compreendesse que o momento havia chegado, deitou-se junto a Raimundo, acariciando seu coração com a presença silenciosa e luminosa que sempre tivera. Já então tudo isso sempre foi você, Lampião? Sussurrou Raimundo com lágrimas nos olhos. O cão apenas abanou o rabo e inclinou a cabeça como se sorrisse. Naquele instante, Raimundo entendeu. A amizade, o amor e a fé podem transformar o mundo, e às vezes os anjos vêm em formas inesperadas. A partir daquele dia, o sertão nunca mais foi o mesmo. Onde Raimundo caminhava, a vida florescia. Onde Lampião corria, esperança se espalhava. E mesmo quando o velho descansou para sempre, todos sabiam que o cão angelical continuava a proteger o vale, guiando os passos de quem precisava de cuidado. E lembrando que o amor verdadeiro nunca se perde, apenas muda de forma para continuar cuidando. No sertão, entre o vento, as pedras, os rios e as estrelas, ficava a lenda de um velho e seu cachorro, inseparáveis, eternos e milagrosos, como um testemunho silencioso de que fé, amizade e amor podem criar magia no mundo mais árido. Se você gostou desse conto, compartilhe o vídeo, curta e se inscreva neste humilde canal. Conto com a sua ajuda e até o próximo vídeo. Vídeos de relatos reais e contos é aqui no O Relógio das 3.